Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, como vocês estão vendo aí muito bem, hoje a nossa aula vai ser ao ar livre. Eu vim aqui no campus para poder dar essa aula para vocês, essa aula prática de cálculo, nada melhor do que vir ao campus. Mentira. Como vocês estão vendo aí, eu fiz só uma gambiarra aqui na minha casa para poder ocupar menos espaço na tela enquanto eu resolvo os exercícios. Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar. E aí, como vocês já devem estar vendo, eu já coloquei aí o primeiro exercício. Essa questão, apesar de não estar aparecendo, ela é a questão 2. E como é que vai funcionar essa aula? Vai ser uma aula prática, então eu vou só basicamente resolver exercícios. Ainda vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas como eu já falei com vocês várias vezes, a gente está começando aí aos poucos a fazer as coisas. Então vamos testar esse modelo, vou aguardar a avaliação de vocês para a gente poder ver o que funciona e o que não funciona. Então, assim, né? Nessa questão 2, o que ele quer? Ele quer saber qual deve ser o valor de K para que o valor desse limite seja igual a menos 1. Então, aqui no caso não é nada muito complicado, porque eu posso simplesmente substituir o x, né? A gente sabe que quando a gente vai resolver o limite, a primeira coisa que a gente faz é tentar substituir. Então, substituindo o x por 1 vai ficar como, né? K menos 1 ao quadrado dividido por 1 mais K, isso tem que ser igual a menos 1. Ou seja, então eu tenho aqui, né? K menos 1 sobre 1 mais K, isso tem que ser igual a menos 1. Jogo isso aqui para o outro lado. Multiplicando, eu vou ter que K menos 1 tem que ser igual a menos 1 menos K. Vou encontrar, passando K para o lado de cá, né? 2K igual a zero. Daqui eu concluo que K é igual a zero. Então pronto, esse problema está resolvido. Era basicamente isso que ele queria que eu fizesse. E aí uma coisa que é importante, vocês saibam que quando eu disponibilizar esse vídeo, eu também vou disponibilizar esse Jamboard para que vocês possam acompanhar aí as questões e terem a resolução delas, tá? Estou pegando aqui alguns exemplos de problemas, nenhum deles foram que eu passei como exercício obrigatório, até justamente para poder complementar os exercícios obrigatórios. Fiz aí um pequeno corte, tá? Só porque eu me embolei um pouco, então eu vou fazer um pequeno corte aí, não se preocupem. E estamos nos adaptando. Então aqui nessa questão, basicamente, o que quer, né? Quer resolver o limite. Então como é que eu vou resolver esse limite? A primeira coisa que eu sempre faço é o quê? Testar, para ver se vai surgir ou não alguma indeterminação. Opa, mexi a figura, não era para fazer isso, era para escrever. Então, ó, cadê a caneta? Ô, meu pai, pega a caneta. Então vai ficar como, né? Substituindo aí o x por 2, vai ficar 2 ao cubo mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 9 vezes 2, menos 2. Isso tudo dividido por 2 ao cubo, menos 2, menos 6. Então, isso vai ficar como, né? Eu vou fazer bem devagar para tentar minimizar a minha chance de errar. Então, vai ficar 8, 2 ao quadrado, 4 mais 3, mais 12, menos 18, menos 2. Dividido pelo quê? 2 ao cubo também é 8, menos 8. Então, aqui chegamos no zero sobre zero, como a gente já viu no nosso vídeo teórico, isso é uma indeterminação. E aí, né, esse problema, né, como é que eu vou resolver? Né? Isso é um problema clássico, vai ser um dos problemas mais importantes para a gente, que é polinômio. Então, assim, quando eu substituindo o 2 eu encontro zero no meu numerador, isso significa que o 2 é uma raiz do meu numerador. Quando eu substituo o 2 enquanto zero no meu denominador, isso significa que o 2 é uma raiz do meu denominador. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fatorar esses polinômios pelas raízes. E para fazer isso, eu uso uma regra que chama de algoritmo de Brillouin-Ruffini, que a gente já estudou na época do presencial, mas que eu vou relembrar. Então, assim, né, como é que vai funcionar esse algoritmo? Primeiro eu vou pegar o meu primeiro polinômio e escrever aqui os coeficientes dele. Então, o coeficiente de x ao cubo é 1, coeficiente de x ao quadrado é 3, coeficiente de x é menos 9, coeficiente independente é menos 2. Opa, ficou muito feio. Menos 2. E aqui nesse espaço eu coloco a raiz, que eu já sei que é 2. Aí o primeiro valor eu vou baixar. Então eu vou aqui, né, a partir de agora na regra do multiplica e soma. Como assim? Eu vou pegar esse valor, multiplicar ele aqui, pegar o resultado e somar no próximo. E aí o resultado final eu escrevo aqui embaixo. Então como é que vai ficar? Né? 1 vezes 2, 2, mais 3, 5. 5 vezes 2, 10, menos 9, 1. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Como eu sei
que 2 é uma raiz do meu polinômio, eu sei aqui que na minha última casa eu preciso encontrar o zero. E a partir disso eu consigo fatorar meu polinômio. O que eu vou poder escrever, né? Que o meu polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 9x menos 2, ele vai ser igual ao quê? A x menos a raiz, ou seja, x menos 2 vezes o polinômio que tem esses coeficientes. Como ele era de grau 3, vai ficar aqui no de grau 2. Então vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 1. Fatorei aqui o meu polinômio do numerador. Vou fazer a mesmíssima coisa para o meu polinômio do denominador. Então, assim, né? Coeficiente de grau 3, 1. Coeficiente de grau 2, não tem x ao quadrado, mas tem coeficiente, 0. Coeficiente de grau 1, menos 1, coeficiente independente, menos 6. Aqui embaixo, né, coloco a raiz, faço o mesmíssimo processo. Esse primeiro aqui eu desço, e aí eu vou na regra do multiplica e soma, né? Pego esse, vezes, somo no próximo. Então vai ficar 1 vezes 2, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, menos 1. 4 menos 1, 3. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Opa, achei 0. Quer dizer que eu fiz corretamente, porque eu sei que o 2 ele é uma raiz. Então, o meu polinômio do denominador, que é x ao cubo menos x menos 6, ele pode ser fatorado como sendo x menos a raiz, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, portanto, né, o meu limite de x tendendo a 2, né, ele vai ficar igual ao polinômio do numerador, eu substituo por isso. Por x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 5x mais 1, dividido pelo meu polinômio do denominador, que é x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 3. Agora, esse fator, né, como eu estou no mundo do cálculo, eu posso simplificar em cima e embaixo, e aí eu substituo por 2. Né? Vai ficar 2 ao quadrado mais 5x mais 1, dividido por 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 3. Né? Aqui não é x, porque eu já estou substituindo por 2. Então, isso aqui, né, vai ficar como, né? 4 mais 10, 14 mais 1, 15 sobre 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, essa é a resposta dos limites, desse limite. Tudo bem? Então, assim, o que é importante? Pode ser que eu tenha errado alguma conta aí pelo caminho. Então, vocês me avisem para eu poder fazer um adendo aí no vídeo, tá? Ou mesmo gravar um outro vídeo dizendo qual é a forma correta de fazer. Vamos para o próximo? Então, esse aí é bastante interessante também. Vamos ilustrar, né? Primeiro passo é o quê? Substituo. O que acontece? Então, isso aqui vai ficar 2 menos 2 dividido por 2 menos a raiz quadrada de 2 vezes 2. Então, isso vai ficar 0. Embaixo vai ficar 2 menos a raiz quadrada de 4. 2 menos 2, 0 também. De novo, 0 sobre 0. E aí, né? O que acontece, né? Vou fazer aqui uma leve mutreta para poder não ter que escrever tudo de novo. Então, assim, né? Esses caras que têm raiz, normalmente a gente faz o processo de racionalização. Como é que é esse processo de racionalização? Né? Primeiro eu quero ver a raiz que eu quero me livrar, essa daqui. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele. Como é que é o conjugado dele? É ele de novo, só que trocando o sinal do meio. Então eu vou multiplicar embaixo por 2 mais a raiz quadrada de 2x e vou multiplicar em cima por 2 mais a raiz quadrada de 2x. Então, como é que vai ficar essa brincadeirinha, né? Vai ficar limite de x tendendo a 2. Em cima eu não vou nem fazer distributiva, porque não me interessa. De 2 menos x, que multiplica 2 mais a raiz quadrada de 2x
dividido, nossa, ficou horrível essa reta, né? E aí embaixo vale a pena eu fazer, né? Como isso é um cara vezes o conjugado dele, o que, que eu sei? Eu sei que o resultado é quadrado do primeiro, quadrado do 2, 4, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo, né? O segundo é a raiz de 2x. A raiz de 2x ao quadrado é só 2x, então menos 2x. E aí eu percebo aqui bonitinho que eu posso, por exemplo, colocar 2 em evidência embaixo. Então como é que vai ficar isso? Vai ficar limite de x tendendo a 2 de 2 menos x, que multiplica 2 mais a raiz quadrada de 2x, e isso vai estar dividido por 2, que multiplica 2 menos x. Então, o fator, né, que estava levando a aparecer o zero, eu consigo simplificar, porque eu estou no mundo dos limites. Então, como é que ficou agora, né? Limite de x tendendo a 2, o que ficou no numerador, né? De 2 mais a raiz de 2x dividido por 2. Substituindo, vai ficar 4 sobre 2, ou seja, o resultado desse limite é igual a 2. Beleza? Vamos para o próximo. Então, ó, esse limite também, um outro limite que tem raiz, dá vontade de já sair racionalizando de cara, mas primeiro eu tenho que substituir. Não posso me esquecer disso. Então, como é que vai ficar? 2 menos a raiz quadrada de 7 menos 3, dividido por 7 ao quadrado, menos 49. Raiz, 7 menos 3, 4, raiz de 4, 2. 2 menos 2, 0. 49 menos 49, 0. Uma coisa que é importante, também podem pensar, é que vocês estão aí no recurso do vídeo. Então, vocês podem, por exemplo, pausar. Se acharem que meu ritmo está rápido demais, vocês podem pausar. Se acharem que está lento demais, vocês podem acelerar o vídeo. Então, isso é uma grande vantagem para poder deixar a aula mais dinâmica. Então, assim, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Esse é um outro exemplo, né? De um processo de racionalização. Cadê meu negócio? Cadê? Oxe, não veio, peraí. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu catar aqui. Por alguma razão, será que tem alguma coisa esquisita? Não. Não estou conseguindo. Beleza, alguma razão não estou conseguindo. Agora foi. Vai entender esses computadores, né? Tudo isso para não ter que escrever esse limite de novo. Me perdoem a preguiça, mas faz parte. Eu vou fazer o mesmo esquema de racionalização, só que agora eu vou racionalizar em cima, né? Então, assim, né? Vou multiplicar em cima por 2 mais a raiz quadrada de x menos 3. E se eu multiplico em cima por alguma coisa, eu tenho que multiplicar embaixo também pela mesma coisa. Então, vou multiplicar embaixo por 2 mais a raiz quadrada de x menos 3. Portanto, vai ficar limite de x tendendo a 7. O numerador, vou usar a regra, né? Sempre que eu multiplico um cara pelo conjugado, vai ficar quadrado do primeiro, quadrado do 2, 4, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo, né? A raiz quadrada de x menos 3. Então, o quadrado dele é x menos 3. Dividido por... Embaixo eu vou fazer um simples esqueminha, né? Esse x ao quadrado menos 49, eu vou puxar aqui, né? Porque assim, o que, que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado menos 49. X ao quadrado menos 49, eu posso pensar nele como sendo x ao quadrado menos 7 ao quadrado. Isso é uma diferença entre dois números que estão ao quadrado. Se você não lembra desse produto notável, preste bastante atenção nele porque ele é muito importante. Sempre que eu tenho a diferença entre dois números que estão ao quadrado, eu consigo fatorar isso como sendo a soma vezes a diferença. É o processo inverso do que eu estou fazendo na multiplicação pelo conjugado. Quando eu multiplico pelo conjugado, fica o quê? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Se eu já tenho o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, eu posso trocar isso pela multiplicação de conjugados. Então, esse x ao quadrado menos 49, eu vou escrever ele assim, como sendo x mais 7 vezes x menos 7 vezes 2 mais a raiz quadrada
de x menos 3. Então, o numerador, né, esse sinal de menos vai trocar, vai ficar menos x mais 3. Então, vai ficar limite de x tendendo a 7 de 4 mais 3, 7 menos x. E embaixo vai ficar... Será que ele tem aqui uma ferramenta? Não tem. Vamos lá, né? Porque hoje eu quero aproveitar das tecnologias. Então, por que, né, escrever tudo de novo se eu posso simplesmente copiar, né, e colar? Então, o denominador está aí. E aí, o que eu percebo, né? Eu percebo que esse fator 7 menos x, eu posso cancelar em cima e embaixo, quase. Por quê? O numerador é 7 menos x. O denominador é x menos 7. Eles são iguais, só que de sinal trocado. Então, o que vai sobrar dessa simplificação? 1 menos 1. E aí, né, vai ficar limite de x tendendo a 7 de menos 1 sobre x mais 7 vezes 2 mais a raiz de x menos 3. Substituindo 7 aí nessa brincadeira, vai ficar menos 1 sobre 7 mais 7, 14. 7 menos 3, 4. Raiz de 4, 2. 14 vezes 2 mais 2, 4. Então, esse limite vai ficar menos 1 sobre 56. Feia a resposta, não é? É, mas é isso daí. Beleza? Vamos pro próximo. Mais um corte, mas é porque eu copiei, né? Isso já é uma coisa que eu preciso aprender. Eu preciso deixar os enunciados aqui, né? Só o item não vai resolver. Isso acaba confundindo muito. No próximo vídeo eu já faço diferente. Mas assim, esse aqui já é a questão 6, né? Esse aqui é da questão 6. Ele está querendo dizer que eu avalie se esse limite existe. Esse limite ele é relativamente bem simples, mas eu quis só dar uma ilustração para você, porque é uma coisa que complica por conta desse módulo, né? Então aí a gente tem que refletir o seguinte: o que é o módulo, né? O módulo, ele é uma ferramenta matemática muito importante que, se o cara ele é positivo, né, o módulo ele não faz absolutamente nada. Se o cara ele é negativo, o que o módulo faz, né? Ele troca o sinal dele. Então, assim, o módulo é uma forma de garantir que as coisas elas fiquem positivas. E no caso dessa questão, ela quer que eu avalie se esse limite existe. Então, isso significa avaliar os limites laterais. Então, eu tenho que calcular, né, o limite de x tendendo a 3 por valores maiores do que o módulo de x menos 3 e tenho que avaliar o limite de x tendendo a 3 pela esquerda por valores menores do módulo de x menos 3. Isso aqui é só para dar uma ilustração, né? No final o resultado vai ser bem tranquilo, mas para comentar com vocês aí sobre isso. Então a primeira coisa, né? Se o x tende a 3 pela direita, ele tende a 3 por valores maiores que 3. Então um valor maior que 3 menos 3 vai ser positivo. Então o módulo dele é ele mesmo, o módulo não faz nada. Então é limite de x tendendo a 3 positivamente de x menos 3. Quando eu substituir aí o 3, vai ficar 3 menos 3, 0. No caso aqui, né, do x tendendo a 3 pela esquerda, é por valores menores que 3. Então, um valor menor que 3 menos 3 vai dar um resultado negativo. Então, o módulo dele é ele de sinal trocado. Então, isso vai ficar limite de x tendendo a 3 pela esquerda, trocando o sinal disso que está aqui, é menos x mais 3. Quando eu fizer a substituição, vai ficar menos 3 mais 3, que também vai dar zero. Então, o que eu percebo aqui nesse caso? Né? Que esse limite ele existe. Por quê? Porque os limites laterais são iguais. Mas eu quis tocar aí no ponto de limites laterais e falar um pouquinho com vocês sobre módulo. Então, esse problema ele entra para ilustrar essa ideia. Então, vamos para o nosso último problema, que é um problema que a gente já até comentou ele na época do presencial, mas que vale a pena a gente entrar nessa discussão, né? Então, assim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, né? Esse problema,
Eu entendo a ideia do enunciado e eu gosto de trazer ele porque traz essa reflexão, apesar dele não ser um problema que esteja perfeitamente correto. Mas qual é a ideia, né? Você tem aqui x² mais x menos 6 dividido por x menos 2. Eu consigo fatorar esse numerador para ser o quê? X menos 2 que multiplica x mais 3. E isso vai estar dividido por x menos 2. E aí, não se preocupe muito com a simplificação agora não, depois a gente vai aprofundar esse tipo de simplificação. Eu poderia simplificar e dizer que isso aqui é igual a x mais 3. Só que, quando eu estou fazendo esse tipo de argumento no contexto dos limites, eu posso falar que essa é igual, esse cara aqui é igual a isso. Por quê? Porque aqui eu estou falando do limite. Então essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Porque quando eu substituir aqui por 2, eu calcular esse limite, vai dar 5. Quando eu substituir aqui por 2, eu calcular esse limite, também vai dar 5. Então esses limites são iguais. Mas quando eu olho para cá e falo que isso aqui é igual a isso, se eu for pensar matematicamente bem preciso, essa afirmação está falsa. Só para exemplificar, isso aqui é uma fração algébrica e isso aqui é um polinômio. Então, só para trazer essa reflexão final de que, assim, quando a gente está fazendo o limite, as coisas elas são muito mais simples, porque a gente está pensando no valor do limite, não no valor das expressões propriamente dito. Aqui, no caso, como eu estou falando de expressões matemáticas, essa igualdade, ela não vale. Por exemplo, essa igualdade aqui, ela faz sentido para x igual a 2, enquanto que essa expressão aqui, ela não faz sentido para x igual a 2, tá? Então, assim, esse foi o nosso primeiro vídeo. Vamos aprender bastante com ele. E aí a gente vai ver nos próximos tentar melhorar, mas eu conto com o feedback de vocês. Então, agradeço aí para quem assistiu e até o próximo vídeo.